Olá, como estão vocês? Muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa maratona Chefe da Sua Cozinha. Eu sou Samira Gunum, sua personal chefe. Estou aqui todos os dias no desafio 1441, às 14 horas e 41 minutos, para trazer muita informação e variedade de coisas legais para você aí evoluir e tornar chefe da sua cozinha. Hoje nós vamos falar de ingredientes e temperos mais utilizados na culinária árabe. Muitas pessoas me pedem para fazer uma listinha de ingredientes e de temperos mais utilizados na culinária árabe. Então aqui hoje eu fiz uma mesa, separei alguns ingredientes que é muito legal se você puder ter aí na sua casa para preparar todos os pratos da culinária árabe. Trouxe aqui os que a gente mais usa, os que a gente mais usa na culinária árabe. Então vou mostrar para vocês uma listinha de compra para quando você sair, precisar comprar os ingredientes para ter em casa, que quando eu vim aqui passar uma receitinha, ou se você viu alguma receita de culinária árabe, você já ter aí às mãos, né, esses produtos. Vou aqui mostrar para vocês a mesa que eu separei para vocês, ó. É uma mesa cheia de ingredientes que eu passei para vocês. Eu vou mostrar um por um, falar como a gente usa semolinas, feijão branco que a gente usa tanto, lentilha, grão de bico, e aí a gente vai falar um pouco de cada coisa e vou explicar para vocês que é bom você ter aí separado na sua casa os ingredientes, os principais ingredientes para serem utilizados na hora de você cozinhar e fazer o seu prato aí da culinária árabe. Então eu fiz aqui um mix de coisas que é legal a gente ter em casa. Na hora que eu vier aqui trazendo alguma coisinha, algum prato, você ter aí tudo separadinho. Tem até um pão aqui, que eu acho que a gente não pode... É uma casa que gosta de fazer culinária árabe, não pode faltar um pãozinho. E eu vou falar um pouco desse pão também, porque dele. Temos aqui as nossas águas, mais um molho ali. Então, hoje a nossa live será sobre temperos e ingredientes que nós mais usamos na culinária árabe. Saudade, né? De ir nos mercados, né, para comprar tudo isso. Gente, os meus ingredientes aqui estão assim, né, daquele jeito, quase acabando, precisando reabastecer. A gente vai fazendo o possível para utilizar o que nós temos aqui em casa, para não precisar sair. Mas hoje em dia nós temos a possibilidade de pedir também pela internet os produtos e eles mandam entregar em casa. Então eu acho legal que hoje a gente consegue, com essa facilidade, ter a possibilidade de não precisar sair, claro, né? Quem aí costumava viajar, ir para o Líbano, para outros países árabes, já trazia diretamente da fonte, mas nós aqui no Brasil conseguimos também, tudo que eu trouxe aqui, que tá na minha mesa, a gente consegue comprar aqui no Brasil, temos facilidade de encontrar, tá? Então, fica fácil. Eu acho que eu fiz um mix assim, bem legal, do básico realmente, do que a gente mais usa para poder fazer aqui as nossas receitas da culinária árabe, certo? Então, bora lá? Vamos lá começar? Eu coloquei aqui o feijão branco porque assim... como aqui no Brasil o pessoal faz feijão normal, né? Feijão carioca, feijão preto, né? Então, o povo árabe gosta muito de fazer feijão branco. É como se fosse o nosso substituto, né, do feijão normal.
é esse feijão. Vocês estão vendo que o meu feijão aqui tá até brilhando, molhadinho, porque ele estava guardado no freezer. Eu costumo deixar o meu feijão de molho. Eu deixo o meu feijão de molho de um dia para o outro, aí eu escorro a água, coloco em saquinhos de congelamento e guardo no freezer. Na hora que eu precisar utilizar, eu já tenho o meu feijão já de molho. Então, eu posso tirar e preparar tipo a carne e coloco o feijão depois para cozinhar junto. E esse feijão vai cozinhar muito mais rápido, é super importante deixar ele de molho. Isso acontece também com o grão de bico. Esse grão de bico não está de molho, ele tá cru mesmo. Mas esse feijão aqui, eu tirei lá do freezer, passei uma água e deixei aqui separado para vocês verem. Então, o nosso feijão básico da culinária árabe, na maioria das vezes é o feijão branco, que a gente faz receitas bem gostosas com feijão branco, com carne, temperos, fica assim bem gostoso. Então, quando você comprar um feijão branco, já imediatamente, já coloca ele de molho, para ele hidratar. Eu gosto de deixar de um dia para o outro, sempre faço isso, coloco à noite, no outro dia eu tiro, escorro a água, coloco num saquinho de congelamento e coloco lá. Você pode porcionar em pequenas quantidades ou mais, mas na hora que você precisar já tá prontinho. Aí é só você tirar e preparar muito mais rápido. E fora que deixar ele de molho também elimina algumas toxinas que tem nele, para não dar aqueles probleminhas de indigestão e tudo mais. Então já deixem assim, que tenho certeza que vai facilitar muito a vida de vocês. Vamos fazer sim. Vamos fazer qualquer hora a receita de feijão branco, tá? Outro ingrediente muito utilizado é a lentilha. A famosa lentilha, para fazer o arroz de lentilha, dá para fazer sopas. Eu não tenho aqui a lentilha vermelha, mas ela também, aquela lentilha, ela é um pouquinho menor e é na cor alaranjada, assim, que a gente chama de lentilha vermelha, também é super saborosa. Muito utilizada na culinária árabe, mas essa daqui, né, é o que... outro dia alguém me perguntou sobre qual é o prato que substitui, prato árabe que substitui arroz e feijão do brasileiro. Eu costumo dizer, eu respondi que na culinária árabe a gente tem uma variedade muito grande de pratos e assim, o povo árabe não faz todo dia uma comida tipo arroz, feijão e uma combinação. O que a gente faz é fazer um prato diferente todos os dias. Mas o mais comum de se fazer, né, é a amjadara. Pode ser feita de arroz, que é o que eu mais utilizo aqui na minha casa, ou pode ser feito junto com trigo. Então, é uma amjadara de trigo com lentilha. Assim, é o mais básico dos básicos, pelo menos ali na região da cidade do meu marido, é uma comida que eu vou te dizer que é como se fosse o arroz e feijão aqui do Brasil. Então, lentilha. Também, se você colocar ela para ferver, se você quiser deixar ela de molho também, dá para deixar ela de molho também, escorre a água e coloca para ferver bem rapidinho, ela cozinha. Essa lentilha é um pouco mais dura do que a outra vermelha, tá? Eu também amo amjadara. Eu fiz aqui em casa, acho que eu postei pra vocês, né? No dia que eu dei a receitinha de zutableben, eu fiz também um pouquinho de amjadara, também pra acompanhar, que amjadara é muito gostoso com algum prato que tenha coalhada, uma coisa mais fresca assim pra se comer, fica muito gostoso. Então, é bom que você tenha aí na sua casa, quem quer fazer aí um arsenal de ingredientes da culinária árabe, lentilha é um negócio que não pode faltar. Leia, seja bem-vinda, Leia. Isso mesmo, vem aqui aprender para agradar o marido, é essa a intenção, Leia, muito bom, você pegou direitinho. Bora conquistar aí o paladar do marido, da família, dos amigos, para receber muito elogio, né? Novidades pra mim, vamos aprender, eu quero. Então tá, então falamos aqui, legal você ter um feijão branco, uma lentilha, que a gente usa bastante,
e o grão de bico. Eu acho que grão de bico, assim, ó, é o mais famoso dos famosos de todos aqui, dos grãos aqui, porque a gente usa grão de bico em muita coisa, né? A gente faz hummus, a gente coloca em caldos, em sopas, em muita coisa. Então, eu tenho sempre grão de bico em casa. Também tenho lá no freezer grão de bico. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo trazer o grão de bico que tá lá no pacote para mostrar para vocês como é que eu faço. Já que eu tirei o feijão branco, deixa eu pegar aqui o meu pacote de grão de bico para mostrar para vocês, ó. Olha, eu tenho aqui um pacote de grão de bico que já foi deixado de molho. Dá até para cozinhar, mas esse aqui não tá cozido. Eu deixo ele de molho e quando eu quero, eu coloco ele numa água, tipo naqueles escorredores. Tudo isso mesmo, comida árabe, tudo bom, conheci por causa da... Que legal, que legal, que legal. Então, assim, eu faço da mesma maneira que eu faço com feijão, eu faço o grão de bico. Eu deixo ele de molho, de um dia pro outro, eu troco essa água algumas vezes até, escorro, coloco em pacotes assim, e aí eu guardo no meu freezer para quando eu precisar, certo? Então, o feijão tava desse mesmo jeitinho aqui, está o grão de bico, certo? E aí, ó, ele tava assim, e aí ele cresce, dobra de volume, né? Rende bastante, a gente guarda. Não, bom, depende. Estão perguntando aqui pra mim se eu tiro a casca do grão de bico. Depende da receita, tá? Algumas receitas sim, mas outras não. Para fazer hummus eu não tiro. Tem uma vagem, que é o lube. Então, quando a gente vai fazer lube, eu descasco. Mas se não, eu não tiro casca. Para fazer falafel eu não tiro. Então, depende do tipo da receita. Na maioria das vezes eu não tiro, não. Mas algumas, que nem o lube, eu gosto de tirar, que fica mais gostoso, mais saboroso. Então, aqui, os grãos... deixa eu voltar aqui na lentilha para falar uma coisa para vocês. Quando você vai no mercado comprar essa lentilha, para você prestar um pouquinho de atenção para não confundir a lentilha com ervilha. Os pacotinhos são parecidos, né? Depende da marca que você estiver comprando. Os grãos são parecidos, mas olha só, a lentilha, ela é achatadinha. Peraí. Eu acho que até tem uma ervilha misturada aqui, não tem não? Não, acho que não. Essa aqui só tá cortada, mas não é. A lentilha, ela é um grão achatadinho. A ervilha é um grão arredondado. Lá no mercado, prestem atenção na hora que vocês forem comprar para não trocar a lentilha por ervilha, porque faz diferença no sabor, são coisas diferentes, tá bom? Então, só um adendo aí na hora de você comprar a lentilha, tá lá escrito no pacotinho, lentilha. No outro, que é mais verdinho, tá escrito ervilha. Então, só para não confundir, ok? Geralmente eu compro esses ingredientes, eles foram comprados a granel, que eles saem mais em conta. Zona cerealista, mercados municipais aí da sua cidade, sempre tem a granel e eles saem muito mais em conta do que você comprar em pacotinhos. Então, é assim que eu compro os grãos, certo? E eu tenho aqui, vou falar um pouquinho, aproveitando para falar do trigo. Ó, eu tenho aqui um trigo para quibe. Ele é um pouco mais fino, apesar de não estar tão fino como eu gosto. Esse aqui é de pacote fechado, eles vêm dessa maneira um pouquinho mais grosso. Quando você compra granel em zona cerealista, ele vem mais fininho, que é o que eu gosto. Eu gosto mais. Até aqui, ó, tá um pouco mais fino, ó. Assim que eu gosto que ele venha bem fininho, ó. E aqui do outro lado, eu tenho o trigo grosso, que também não tá tão grosso do jeito que eu gosto. Mas, ó, ele é mais grosso do que o trigo fino. O trigo fino nós utilizamos para fazer os quibes, aquelas bolinhas de zuta que eu mostrei já algumas vezes para vocês. E eu também
né? Já mostrei para vocês uma receita feita com trigo grosso. O trigo grosso em países árabes, pelo menos lá no Líbano, ele é tido da mesma maneira que eu falei da lentilha, que é um prato assim de dia a dia. Fazem muita coisa com trigo grosso. Aquele arroz de chairi, por exemplo, a gente pode trocar o arroz e colocar o trigo grosso junto com aquele macarrão cabelo de anjo e fazer igualzinho o arroz. Então, lá em países árabes, pelo menos no Líbano, na região do meu marido, eles utilizam muito o trigo no lugar do arroz. Então, dá para fazer ele tipo arroz, fica soltinho, com o chairi. Qualquer hora eu vou fazer essa receita para vocês. Então, dá para substituir. Eu já fiz uma receita para vocês onde eu coloco batata, grão de bico, as bolinhas de zuta e junto com trigo grosso fica assim muito gostoso também. Bem temperadinho, com bastante tomate e temperos, fica bem saboroso. Ele tem outras cores, tem esse trigo que é escuro e tem ele trigo branco também. Eu não tenho ele aqui comigo, mas ele também tem, vem trigo grosso branco. Tem do fino também, mas aqui no Brasil não é tão simples de achar o trigo fino branco. Mas do grosso tem em casas de produtos especializados em culinária árabe, em produtos árabes, você encontra com facilidade. Aqui em São Paulo, na zona cerealista, a gente acha, são importados, um pouquinho mais caro, mas vale a pena porque o sabor é incrível. Certo? Então, falamos aqui do trigo fino, do trigo grosso, dos grãos, né? Você pode utilizar aí para fazer muitas receitas. E aí, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre semolina. Olha esse prato que eu fiz para vocês de semolina, de todos os tipos que eu tinha aqui na minha casa, para mostrar para vocês. Isso aqui é muito importante, porque eu sempre tô aqui explicando as texturas que tem na semolina. Quando eu digo para fazer alguns cremes, que eu sempre sugiro aqui para vocês, utilizar uma semolina mais fina. E aí eu tô falando dessa semolina aqui. Ela não é uma farinha de semolina. Ela também é em grão, granulada, só que é um granulado mais fino. Vou pegar aqui uma colherinha para mostrar para vocês aqui. Vou até sentar para mostrar de pertinho. Ó. Ela não é uma farinha, tem semolina, tem farinha de semolina mais fina que isso aqui. E não é isso que eu quero. Ó, ficou aqui na colher, acho que tá dando pra ver bem direitinho, ó, os grânulos aqui, ó. Certo? Depois dessa, essa eu utilizo mais para fazer os cremes. A tão famosa Hrisse, que a gente tanto fala e vocês tanto pedem, é esta semolina aqui. Tá dando pra ver direitinho, não dá? Ó, olha lá outra fininha e olha essa semolina aqui. Tá dando pra ver bem direitinho, ó. Ela é um pouquinho mais grossa, mas ela não é tão grossa quanto essa daqui. Ó, essa daqui é importada. Essa que veio realmente lá do Líbano. Na verdade, todas são importadas, pelo que me disseram lá nos mercados, todas são importadas. Mas essa daqui é as que vem naqueles pacotes lá do Líbano. Essa daqui foi a Cíntia que trouxe. Ela é muito mais granulada, ó. Mas ela continua sendo fina. Vocês viram que as três têm uma gramatura diferente, mas são finas. Essas são as semolinas que nós mais utilizamos para fazer os doces. Para fazer Hrisse, para fazer marmul, são essas semolinas aqui. Não quero que vocês confundam essas semolinas com sêmola para fazer cuscuz, que aquela é mais grossa ainda e não serve para fazer os doces da culinária árabe, certo? Caiu aqui um pouquinho, né? Vou passar para cá, para não misturar. Assim, para ficar mais bonito. Então, ó, os três tipos de semolina. Eu aconselho você ter em casa essa mais fina para fazer os cremes e essa outra aqui para fazer o Hrisse.
Na hora da gente fazer marmule, geralmente a gente mistura uma fina com uma grossa para dar a textura que a gente precisa. Então, eu sempre tenho esses dois tipos de semolina aqui. Legal ter em casa para poder fazer pelo menos o doce mais básico de todos, que é o Hrisse, certo? Então, aqui, ó, 3 tipos de semolina, certo? Vamos lá agora passar para outros ingredientes. Vamos lá. E aqui eu tenho, deixa eu pegar aqui, za'atar. Za'atar também é uma coisa que não pode faltar numa casa que goste de na culinária árabe. Então é muito bom você ter um za'atar aí na sua casa. Aí, melhorou a imagem, né? Então eu tenho o za'atar aqui, dá pra fazer aquele manaqeish ou manaqeish com a massa da esfirra, colocar o za'atar com azeite, passar por cima. Uma coisa que a gente faz muito é simplesmente colocar o azeite num potinho e o za'atar em outro potinho. A gente gosta de pegar um pãozinho, mergulhar dentro do azeite e molhar aqui no za'atar e comer. Toma chá junto com isso, então fica assim sensacional, maravilhoso. Então, o za'atar é um ingrediente indispensável para quem quer fazer o seu arsenal de ingredientes para ter aí na sua casa na culinária árabe, certo? Vou vir aqui para cá um pouquinho para mostrar algumas outras coisinhas. Vou deixar esse para depois. Aqui eu tenho hortelã seco. Vocês já viram aqui muitas vezes eu vindo fazer receitinhas para vocês. Eu tô sempre falando desse hortelã verdinho aqui. Esse daqui também veio do Líbano, verdinho assim. Eu sei que aqui no Brasil tem. Se você encontrar hortelã seco que não esteja nessa cor verde bem clarinha, aqueles mais escuros, o sabor dele não é legal. Então você use o fresco, certo? Então, quando eu vou utilizar esse, ele guarda realmente todos os sabores originais. O tipo de secagem dele é um pouco diferenciado, por isso que ele fica nesse sabor que a gente precisa. Então, se você não tem hortelã seco, pode usar o fresco, e a gente, assim, usa em muitos pratos da culinária árabe. Então, é importante, eu acho legal você ter um pouquinho de hortelã sempre aí às mãos para poder fazer os seus pratos, certo? Aqui do lado eu tenho cominho. Cominho também é uma coisa que a gente usa muito na culinária árabe. Muitos pratos são utilizados, os pratos salgados, a maioria deles tem cominho. A gente ressalta mais o cominho na hora de fazer todos os tipos de quibe, né? Muito legal fazer carneiro, quibe, a gente ressalta um pouco o cominho. Ele faz parte da mistura de temperos da pimenta síria. Aqui é a pimenta síria, que é um mix de temperos, né? Então, o cominho, ele faz parte deste tempero. Mas eu sempre tenho ele a mais, porque ele sempre ressalta mais o sabor. Tanto o cominho, quanto a canela. Canela também é indispensável na culinária árabe. No tempero, na maioria das vezes da culinária salgada, ao contrário do Brasil, que utiliza a canela mais em pratos doces, a gente utiliza muito em prato salgado. A canela também faz parte lá do tempero sírio, que a gente chama de 7 tempero, ou tempero árabe. Tanto o cominho quanto a canela fazem parte do mix de tempero deles. Só que a gente precisa ter ele separado, porque a gente precisa ressaltar em alguns pratos o sabor tanto do cominho quanto da canela, certo? Então é legal você ter. Eu vou vir aqui outro dia para exclusivamente a gente fazer um tempero sírio. Eu vou ensinar vocês quais os ingredientes que você precisa ter. Já tem um videozinho lá no meu canal do YouTube falando sobre temperos, que eu peguei os pacotinhos todos originariamente vindos lá do Líbano, que a Cíntia trouxe para mim, e aí li todas as composições que tem atrás, mas eu quero ensinar para vocês as proporções, que não adianta nada eu falar para você, tem cominho, tem canela, mas que tanto? Qual a quantidade que eu preciso de cada um para fazer a pimenta síria? Então, em breve a gente vai trazer para vocês
como fazer o seu próprio tempero aí em casa, certo? Aqui eu tenho o sumac. Sumac, ele é feito de uma planta, que é o sumagre, pra gente aqui no Brasil se chama sumagre. É uma plantinha como se... ele é parecido com urucum, alguma coisa assim, só que ele tem um sabor azedinho maravilhoso. É um dos principais temperos do fatuche. Então também eu acho indispensável que você tenha aí na sua casa um pouquinho de sumac. Ele tá nessa coloração aqui, tem alguns que tem que ele é mais avermelhado, isso depende também da semente que ele foi tirado, como ele foi processado. Então esse meu tá assim, tem uns bem vermelhinhos que é bem bonito, tá bom? O sabor dele é assim realmente incrível. Falando ainda de temperos, nós temos aqui cardamomo. Também um tempero muito utilizado na culinária árabe para fazer os pratos quentes, para colocar em arroz, para colocar em mansif, para colocar em carneiro recheado. E também super famoso para fazer o café tradicional árabe, né? Café tradicional árabe tem o hel, a gente chama de hel, né? Que é esse temperinho aqui. Gente, falei hel, fugiu a palavra do que eu ia falar. Cardamomo. Hel é cardamomo. Aqui dentro dele tem umas sementinhas. Não sei se eu consigo abrir. Não vou conseguir, não. Tinha que ter deixado aberto, né? Ele tem uma sementinha preta dentro dele. Geralmente, quando a gente vai fazer café ou fazer os temperos, a gente dá uma leve abridinha nele pra ele soltar o sabor. Ah, consegui. Ó. É assim, ó. Que ele é por dentro. Essa folha dele é muito aromática. Eu falo às vezes que a folha, pra mim, é mais aromática do que a própria semente que tá dentro dele. Super bonito. Também, se você puder ter um pouquinho aí na sua casa, eu acho bem legal também de ter. O que mais que nós vamos falar? Ah, claro, tahine. Como é que a gente vive nessa vida sem tahine, né? Culinária árabe sem tahine, difícil da gente não ter. Então, tahine é um dos ingredientes da culinária árabe, muito utilizado, não só para hummus, mas para muitos molhos que a gente faz da culinária árabe, a gente usa muito tahine. Baba ganoush, né, também, as pastas são utilizadas aí com tahine. Gente, fácil de achar, hoje em grandes mercados, tipo, né, grandes redes de mercado você já encontra tahine. Também zona cerealista da sua cidade, mercados grandes também você encontra. Dá para comprar pela internet também, que eu já vi o pessoal vendendo. Então, não pode faltar aí na sua casa tahine. A gente usa muito. Vamos aqui na nossa sequência, falando-se de temperos, esses temperos aqui mais utilizados na culinária salgada, né? Vou vir aqui no nosso temperinho, que é o mahlab, que eu tanto falo. Todas as vezes que eu vou fazer um doce, eu deixei até o pacotinho aqui. Vou mostrar de pertinho para vocês, ó, mahlab. Esse mahlab, ele tá em pó. Você consegue encontrar ele em semente, mas ela é bem durinha para poder moer. Mas se você encontrar em pó, é legal. Mahlab também é um ingrediente, dá para ser utilizado na culinária salgada e na doce, tá? Ele é um dos ingredientes que faz parte lá do tempero sírio ou do tempero de kak, que eu já mostrei, tem um post aí já com tempero de kak, que é aquelas bolachinhas árabes que eu ensinei. Ele também faz parte do mix de tempero, mas eu utilizo muito na hora de fazer os cremes que são colocados nas receitas dos doces árabes. Então é legal que você tenha. Aqui em São Paulo nós temos a facilidade de ir na zona cerealista, naquela região do 25, a gente consegue encontrar em casas que vendem produtos para culinária árabe, a gente encontra a marca facilmente. Eu já vi dele até a granel.
E já coloquei na internet, porque algumas pessoas me perguntam como é que faz. Encontra também, você coloca aqui, ó. Escreve dessa maneira, Mahleb. Pode escrever às vezes com A, que também vem. Então, coisas aí de... esses lugares que vendem coisas pela internet, não especificamente de culinária árabe, mas coloca o nome aí no Google que vem, você consegue comprar. Ele precisa ser utilizado em pequenas quantidades nas receitas, porque ele é muito aromatizado. Então, às vezes, ao invés de você ter um sabor gostoso do mahleb, ele vai amargar um pouquinho. Então, assim, precisa a gente comer o doce, o caco ou qualquer outra coisa e sentir o mahleb lá no fundinho, assim. Então, por isso que eu sempre falo, é uma colherinha de café nas minhas receitas, porque se a gente colocar demais, ele vai dar probleminhas. Então, cuidado, mas ele realmente é um sabor incrível. Para mim, os doces, sem ele, para mim é uma coisa meio... fica meio xoxo, assim. Eu acho que é o especial, aquele toque especial do doce árabe é o mahleb. Todas as vezes que eu vou comer um doce comprado fora, em mercados, né, ou em restaurantes, coisas desse tipo, a primeira mordida do doce que eu dou, eu tô procurando já o sabor do mahleb. E quando não tem, eu fico realmente, assim, decepcionada, porque é incrível o sabor que ele dá nos pratos. Certo? Outra coisinha que vocês já me viram fazendo aí e colocando na rice, eu já coloquei, são amêndoas, que servem para enfeitar os doces árabe, né? E tenho aqui snoober ou pinhole, né? Que também é muito utilizado tanto para doces quanto para salgado. A gente pode rechear quibes com ele. A gente tosta junto com nozes e amêndoas para colocar em cima do mansif. Nos doces, que eu já fiz doces para vocês, já fiz merli para vocês. Quem não viu, tá lá no meu canal do YouTube, qualquer hora eu vou subir ele aí no IGTV para vocês também. Então a gente utiliza ele tanto na culinária salgada quanto na doce, e as amêndoas também. A gente coloca para enfeitar o rice, mas também coloca em cima torradinho para saborear o mansif, para colocar em cima do fati. Fati é aquela coalhada que vai com um pãozinho torrado em cima, com carne desfiada, e a gente faz um mix dessas castanhas e mais o snoober derretidinho na manteiga e joga por cima. Então são esses dois ingredientes, mais as nozes, que eu não coloquei aqui porque eu não tenho aqui, mais as nozes juntas, faz um trio muito legal, tanto para doces quanto para salgado, dentro da culinária árabe, certo? Eu trouxe aqui para vocês umas tâmaras por conta dos doces árabes. Porque quando eu fiz o cac, até quem comprou lá o meu curso de culinária árabe, a gente fez uma listinha de ingredientes e as tâmaras estão, ó. Dá uma olhadinha assim, gente, porque eu guardo no freezer, tá? A maioria das minhas coisas eu gosto de guardar no freezer, porque para estar sempre fresquinho para quando eu precisar. Aqui, ó, tâmaras moídas, que foi o recheio do meu cac. Que tem recheios para o marmol, né? O marmol tão famoso de tâmara. A gente encontra ele assim, em barra. Eu coloco aqui dentro desse saquinho, ele tava embalado dentro do saquinho, e eu coloco no freezer. Aí eu tirei para mostrar para vocês. E aí eu falei que você podia comprar a tâmara, fazer assim, comprar a tâmara e moer, né? Então, por isso que eu trouxe a tâmara aqui pra vocês inteira e a tâmara moída, que você tem a possibilidade, ó, essa tâmara tá bem molinha, e aí é tirar o caroço dela, bater ela num processador e utilizar da mesma maneira que a gente utiliza essa daqui moída. Se você não consegue encontrar a moída, você consegue encontrar essa daqui e você consegue fazer os recheios de doce árabe. Tanto do caco quanto do marmol. Tem uns biscoitinhos que tem gergelim por fora também. Eu até ia colocar o gergelim aqui, porque eu gosto muito de usar gergelim. Tá aqui no pacotinho, ó. Gergelim. Ele veio branco. Eu coloquei numa frigideira e torrei. Gosto muito de ter gergelim aqui em casa.
para colocar em cima do caco. Até риsse, o tradicional de риsse da minha mãe é com gergelim por cima, fica delicioso. Então, tâmaras e mais o gergelim, legal de você ter aí na sua casa também, certo? Gente, pão árabe, né? A gente, além da maioria das comidas salgadas serem servidas com pão, o povo árabe dispensa o garfo e a colher para comer com pão, né? Com as mãos e pega com pão toda a comida. Então, legal você ter aí para fazer lanches, tanto para comer a comida, para comer hummus, baba ganoush, tudo se come com pão, né? Então, legal. É uma coisa que você pode guardar no freezer, você pode comprar pacote de pão, você fala, é muita quantidade. Esse daqui vem o quê? 12? 12. Você pode dividir 3, 4 pão num saquinho, guardar no freezer. Quando você precisar, é só tirar. Então, não tem problema comprar um pacote assim que vem 12, que você consegue guardar, certo? Tem aí muitas marcas, tem lugares que as pessoas fazem esse pão. Eu tô aí com um projeto de trazer para ensinar vocês a fazerem esse pão. É o pão da minha mãe. Vou ensinar vocês a fazer. Ele não é tão fininho assim, porque pão caseiro é um pouquinho mais grosso, mas eu vou trazer para vocês, para ensinar, certo? Então, legal a gente cortar esse pão, fritar para colocar em cima do fattoush, para colocar em cima do fati e utilizar ele para fazer lanches e para comer a comida também. Os pratos árabes a gente utiliza muito o pão para comer a comida também, certo? Temos aqui, então, tudo isso aqui. Vamos ali nas garrafinhas, ó. Aquelas 3 garrafinhas ali esperando a gente para falar delas. Que também é uma coisa que a gente usa muito mesmo. Vou pôr elas aqui para frente para falar um pouquinho delas para vocês. Vou começar por essa daqui, que é o xarope. Aqui tá escrito, ó, molho de romã ou xarope de romã, tanto faz, tá? Vou deixar aqui a porta, que deu o horário da reza, o relógio começa a tocar. Esse xarope de romã ou molho de romã, nós usamos muito nas saladas, no fattoush. Tem muitas receitas que a gente faz e que ele serve como finalização do prato. Então, muito legal você ter isso. O sumac e o molho de romã, indispensável na hora de a gente fazer fattoush. Então, se você quer fazer fattoush, olha pra você ver. Fattoush é uma salada muito simples de se fazer, né? As verduras, os ingredientes que vai nela é muito simples. O diferencial de outras saladas comuns são esses temperos. Como eu digo sempre na culinária árabe, o diferencial deles, né? De todos os pratos da culinária árabe, o diferencial é o tempero. Então, esse molho de romã, junto com o sumac no fattoush, fica realmente assim sensacional. E todas as outras, dá pra colocar em cima de tabule, dá pra colocar em muitas outras receitas, esse molho de romã. Esse já tá. Ele é grossinho, ele é bem espesso, fica muito gostoso, tem um sabor azedinho. Ele é um azedinho adocicado, porque é o xarope realmente do romã, certo? E aqui a nossa dupla famosa, água de rosas e água de flor de laranjeira. Tô com as duas aqui, né? Tô mostrando agora a garrafinha para vocês. Algumas pessoas, gente, já me perguntaram se a água de rosas é aquela que a gente encontra em farmácia. Por favor, não é, tá? A água de rosas de farmácia a gente usa como colônia, como, né, coisas pro corpo. É comestível, tá? Isso aqui é, ó, tá escrito aqui assim, ó, uso culinário, certo? Uso culinário, água de rosas, mas uso culinário. Aqui, água de flores de laranjeira, a minha preferida, e tá escrito aqui, uso culinário. Super importante prestarem atenção nisso. Muito usado em todos os doces, em todas as caldas, mas você sabia que também é utilizado na hora de fazer alguns tipos de arroz,
A gente faz um arroz tipo mansif para rechear carneiro, por exemplo, ou para rechear um frango. A gente também coloca um pouquinho de água de rosas e água de flor de laranjeira, uma tampinha de cada um. Então também é utilizado na culinária salgada, não só na doce, mas o mais tradicional é para fazer as caldas, certo? Então essa dupla aqui, dupla é infalível, água de rosas, água de flor de laranjeira. Tem o aroma bem específico, muito saboroso, só tomando cuidado na dosagem, porque muitas pessoas falam, eu não gosto, que nem eu já escutei muita gente falando, de irice. Eu não gosto de irice porque aquele sabor de rosas que tem é muito forte. A pessoa que fez a irice exagerou na dose de água de rosas ou da água de flor de laranjeira e aí o prato fica realmente incomível, que eu digo, porque fica muito aromático, parece que você está comendo perfume, como as pessoas costumam dizer. Por isso que é muito importante. Eu vejo muitas pessoas vendo algumas receitas por aí, quando fazem, falam, eu não gosto dessa receita porque aquela que eu fiz não ficou legal. Por isso que eu digo que a dosagem dos temperos, tanto de água de rosas, como de tempero árabe, como de canela e de cominho, é muito importante. Mais importante ainda é quando alguém vem para você e te ensina a dosar exatamente a quantidade para ficar mais perfeito possível. Não vai dar o aroma gostoso, mas não vai ficar uma coisa exagerada, incomível, ok? Certo? Entenderam? Vocês estão tão quietinhos aí, ninguém falou uma palavra. Vocês estão entendendo tudo? Querem que eu fale de mais alguma coisinha? Eu tô falando tanto que não deixei vocês falarem? E aí, o que vocês estão achando disso? Vamos fazer um resumo de tudo que você precisa ter aí na sua cozinha. Ingredientes básicos na culinária árabe. Olha só quanta coisa nós falamos, mas não é assim, tanto ingrediente assim. É um básico dos básicos, certo? Semolina para fazer os doces, doce irice, mamulho, a gente precisa ter semolina. Por favor, Samira, não sei se faz parte dessa live, mas gostaria de saber o condimento para quibe. Vamos falar disso. Terça, dia de tirar dúvida. Tá anotado a sua pergunta e eu respondo na terça-feira, dia de Samira Responde. Pode ser, Sueli? Vamos lá. Tá anotado sua dúvida. Terça-feira, dia de Samira Responde, vou responder para você exclusivamente. Para quem quiser falar comigo exclusivamente sobre qualquer coisa, sobre qualquer tempero, qualquer prato, terça-feira pode vir, estará participando ao vivo comigo. E aí você pode fazer todas as perguntas que você quiser e eu estarei à sua disposição, tá bom? Semolinas, os grãos, feijão branco, grão de bico, lentilha, eu falo que é o trio. Trio. Ensina a fazer pasta de tahine caseira. Gente, tem um processador de fazer pasta de tahine. Não é todo mundo que tem em casa. E aí, para fazer em liquidificador, eles têm que acrescentar mais óleos, entendeu? O processo de fazer tahine é tão simples, só que a gente precisa ter equipamento. É só pegar o gergelim torrado e moer ele e virar a pasta. É só isso. Só isso, não tem mais nada misturado ali no tahine, tá? O gergelim depende do processo de moagem que faça no gergelim, ele solta o óleo e vira lá. O que eu vi as pessoas fazendo? Batendo no liquidificador, gergelim com um pouco de óleo. E aí eu não gostei muito da maneira que ficou. Mas exclusivamente é dessa maneira que é feito a pasta de tahine, tá? É simplesmente o gergelim moído, torrado e moído. E aí vira a pasta, tá bom? Za'atar, os trigos, os temperinhos aqui, hortelã, pimenta síria, sumac, cominho, canela, snoober, amêndoas, tahine, hel,
ele, cardamomo. O gergelim aqui que eu trouxe pra vocês. Pão árabe, né? Tâmaras. Mahla. E os 3 aqui, água de rosas, água de flor de laranjeira e o molho de romã. Vocês tendo esse arsenal aqui, eu acho que você tá preparado para ingressar aí no mundo da culinária árabe, fazendo aí de você chefe da sua cozinha, com certeza, com certeza. Eu acho que é o básico do básico da culinária árabe, é isso aqui. É claro que tem muito mais coisas, né? De legumes e coisas desse tipo, mas você tendo isso daqui, que é o mais complicado para comprar e tudo mais, se você conseguir comprar, olha, tudo dá para conservar de boa. Gente, eu coloco tudo no freezer. Tudo no freezer. Até a cebolinha. Essas 3 aqui estavam no freezer. Eu coloco tudo, porque aí eu tenho certeza que a gente não vai perder nada, então eu me garanto dessa maneira. Tá? Snoober estraga fácil, eu coloco no freezer, amêndoa. Tahine não, tahine fica na geladeira. Esses temperos também, se tiver bastante quantidade, eu ponho no freezer. Esse sumac já tem um tempo que tem comigo, então ele tava no freezer. A canela não, a canela eu uso muito, então tava aqui no armário. Hortelã fica no freezer. Esse tempero sírio fica no armário. Os trigos, o grosso estava no freezer. O fino estava no armário que eu estava usando, então se eu vou demorar mais para usar o grosso, eu deixo no freezer. Então assim, minhas coisas, as garrafinhas não, as garrafinhas ficam na geladeira, tá bom? Mas a maioria desses outros eu gosto de guardar no freezer, que eu acho que é melhor aí para conservar. Se você vai demorar muito tempo, se comprou uma quantidade, não faz muito, pode comprar e guardar no freezer que vai ficar tranquilo. Até o pão falei para vocês que dá para guardar também no freezer. Certo? Ficou assim, então, a nossa mesa de ingredientes. Deixa eu virar um pouquinho pra cá, né? Pra vocês me verem. Pra quem chegou depois, que não tinha me visto no começo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Como cozinhar o feijão branco para não desmanchar. Gosto inteirinho. Sueli, mais perguntas para terça. Mas é coisa simples. Eu coloco, mesmo ele de molho e tudo mais, coloco na panela de pressão. Começou a chiar, 5 minutinhos, tá bom? Que aí ele vai ficar inteiro. Aí ele não vai derreter, tá? Mas precisa começar a chiar primeiro. Aí você deixa 5 minutinhos, desliga, abre e vê se tá na textura que você gosta. Quero saber, Samira, dos cremes árabe. Lian. Já fiz algumas receitas com creme. Lá no meu canal do YouTube, liberei lá um monte de vídeo ontem. Tem muitas receitas com creme para os doces na culinária árabe. E eu faço passo a passo, tá? O nome do canal é Culinária Árabe com Samira Ghanum. Tem o grupo do Telegram que eu já deixo lá as receitas. Quem entrou ontem, eu fiz até um grupo dentro dele para vocês conversarem, que antes ele era fechado só para eu postar. E agora todo mundo pode conversar lá no grupo. Samira faz mamolo, tá anotado. Condimento para quibe. Além do cominho, é o mesmo de ontem. Quando eu fiz ontem aquele quibe de batata, para fazer o outro quibe normal também usa do mesmo jeito, tá bom? Samira, fiz pergunta acima, você pode disponibilizar a lista de todos os produtos que você mencionou agora? Claro, Eliane. Anotado, já vou fazer a listinha, tá bom? A Eliane a Eliane é uma aluna do programa de culinária árabe e ela não mora na capital e coisas desse tipo, e ela tá sempre atrás dos produtos. E foi através da Eliane que, quando eu venho aqui falar pra vocês que dá pra comprar os produtos pela internet, foi através da Eliane que ela procurou onde comprar. Eu tinha feito algumas indicações de lugares, mas não tinha certeza se ela se eles iam conseguir enviar pra ela. Então tem um lugar aqui em São Paulo que chama Acar. Tem que ligar lá pra eles pra ganhar comissão, né? E a Eliane consegue comprar lá com eles todos os produtos da culinária árabe, não é, Eliane? E eles enviam pra ela. Ela mora em Taubaté, né, Eliane, que você mora?
o curso para novos alunos no dia 18, que vai abrir, tá? Dia 18 abre para novos alunos. Não são tantas vagas assim, porque depois a gente precisa dar uma assistência para cada pessoa. Então são vagas limitadas. Fiquem de olho, dia 18 abrem as vagas, tá? Então, olha, a Eliane tá falando que ela é de Taubaté e ela falou com o pessoal lá da ACAR. Eles até mandaram um catálogo que ela me enviou, né? Muito legal, obrigada. Um catálogo de todos os produtos de culinária árabe e eles mandam pelos correios. Então você faz uma listinha. Ele é um lugar especialista em produtos de culinária árabe, então ele tem muita coisa lá. Acho que tudo que eu mostrei para vocês aqui eles têm, né? Então é legal. A dica que a Eliane consegue fazer isso, ela consegue comprar. Por isso que eu digo a vocês que se vocês não conseguem encontrar aí na região de vocês, dá para comprar pela internet. O nome da casa de São Paulo, ACAR, A-K-K-A-R. Ó, vou escrever. Coloquei aí pra vocês. ACAR. Acho que é Empório ACAR. Só escreve esse nome aí que vai aparecer. Ele fica na região da 25 de março, tá? Então, é um Empório ACAR. Isso mesmo. Em São Paulo. Isso. E aí vocês entram lá e tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Mais coisas do que eu nem mostrei aqui pra vocês especificamente. Eu vou escrever todos esses ingredientes, fazer uma listinha e postar para vocês. Vou deixar lá no Telegram, tá? Esse eu não vou deixar aqui no post, mas eu sei que a Eliane tá lá. Quem não faz parte, é só procurar no Telegram, Culinária Árabe com Samira Ganum. Eu vou deixar exclusivamente lá, essa listinha, só para quem estiver lá, tá bom? Entrega em outro estado também? Olha, provavelmente entregam, porque se eles mandam pelos correios, provavelmente entrega, Leia. Eu acho que entrega sim, tá? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que eu tenha ajudado de alguma maneira vocês a fazer esse mix aqui de ingredientes e temperos básicos para você ter aí na sua casa e começar a fazer os seus pratos árabes. Lá encontro melhores zaatar de todos. Moro em Salvador e quando vou a São Paulo compro quilos. Olha só que legal. Legal, mó cozinha, mó foto cozinha. Que bom, é isso mesmo. Tinha uma outra pessoa que tinha me pedido sobre esses ingredientes todos, estava no feed, eu não sei se ela tá aqui. Então, eu já tava na pauta de fazer isso daqui. Espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma maneira, tá bom? Me acompanhem lá no Telegram, gente, que eu vou fazer a listinha e vou postar lá, tá? Essa live vai ficar salva por mais 24 horas. Você ainda consegue compartilhar, chamar alguém para assistir, mesmo que ela tenha terminado. Então, espero vocês amanhã às 14h41 e mais uma maratona chefe da sua cozinha no Desafio 1441, todos os dias aqui às 14h41. Super beijos para vocês e até amanhã. Beijo. Tchau.